Última notícia no São Paulo. Jogador tem lesão confirmada e vai desfalcar o São Paulo aí por muito tempo. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos também sobre Oscar de volta à seleção brasileira, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, meu querido. Eu falei de mais um jogador machucado. Na verdade, são 3 jogadores aí machucados no São Paulo. É um negócio inacreditável o que acontece, né, velho? É tipo assim, uma zica, não sei o que é. Só sei que é um negócio de maluco que tem de jogador machucado do São Paulo. O elenco do São Paulo se reapresentou neste domingo depois de vencer o Grêmio por 2-1 no último sábado no Morumbi. O volante Marcos Antônio e o atacante Luca iniciaram o tratamento no Refis por causa de problemas físicos. O Marcos Antônio, substituído ainda nos primeiros minutos do jogo contra o Grêmio, apresentou dores na região posterior da coxa esquerda. E já iniciou um tratamento com fisioterapia, mas ainda fará exame de imagem nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão, tá? Então, os dois aí estão fazendo tratamento no Refis, né? Fizeram hoje na reapresentação. Ele tá com dores na coxa, mas a gente tem que esperar o resultado do exame que ele vai fazer amanhã, na segunda-feira, pra gente saber se foi algo muito grave, se é só algumas dores ali que em breve ele vai estar de volta, ou se foi uma lesão mais grave. Tem que aguardar aí os resultados dos exames, tá bom? O Luca apresentou uma forte entorse no tornozelo direito, tá? Como divulgado de forma oficial pelo São Paulo, ele também iniciou o tratamento com fisioterapia no CT da Barra Funda. Quem tem torce no tornozelo costuma ficar um tempo fora, né? E o Gé coloca aqui, ó. Ele apresentou aí com uma forte entorse. Então, cara, dá pra esperar que ele vai ficar algumas semaninhas aí de fora, imagino eu, né? Se for pegar jogadores aí, né? Se for pegar alguns jogadores aí que teve entorse, ficaram um tempinho fora, entendeu? Vamos aguardar também mais informações aí em relação a isso, tá bom? Aí, coincidentemente ou não, aí vai de cada um, a gente tem que esperar os exames sair para confirmar, né, que é o caso do Marcos Antônio, com o seguinte, ó. Dos últimos 13 jogos do São Paulo, o Marcos Antônio jogou 12, tá? Dos últimos 13 jogos do São Paulo, o Marcos Antônio jogou 12. Desses 12 que ele jogou, 11 ele foi titular, né? E saiu ontem de campo com dores na coxa esquerda. Aí eu faço a pergunta para você: coincidência ou ele sentiu ontem por causa do desgaste? Uma sobrecarga? Jogou mais do que devia? Aí fica a pergunta para vocês. Aí eu não sei, né? Tem que esperar os exames, ver o que ele teve aí, né? Mas é mais um jogador aí que se machuca e que vem de uma sequência gigantesca aí de jogos, entendeu? Complicado demais. A gente fala muito sobre o Alisson, né? Que tá, se eu não me engano, tá com 17 jogos seguidos aí, começando entre os titulares, que é um negócio inacreditável, né? Mas a gente esquece do Marcos Antônio também, que vem numa sequência muito grande aí como titular, tá? Neste domingo, os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória sobre o Grêmio fizeram um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda. Os demais foram a campo com o técnico Luiz Belgi para um treino de olho no jogo contra o Náutico nesta terça-feira, às 9h30 da noite, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Tá? Já é terça-feira jogo, né? Tem só hoje para o time se preparar e domingo, segunda-feira e terça já tem esse jogo aí, que é o jogo da volta contra o Náutico. Antes, com dores no joelho que o tiraram do jogo contra o Grêmio, o zagueiro Juan treinou normalmente neste domingo e deve reforçar o São Paulo contra o Náutico, tá? Então, pelo menos uma notícia boa, tá? O Juan que não jogou ontem, aí contra o Grêmio, ele treinou hoje, deve voltar na terça-feira contra o Náutico. Já o meia Rodriguinho, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, avançou no tratamento e deve voltar a treinar com os companheiros nesta segunda-feira. O Rodriguinho é incrível, né? Joga um jogo, se machuca, fica um tempo... É impressionante. Ele entrou no jogo contra a Portuguesa no Paulistão, tá? Que ele jogou muito bem, ele entrou no segundo tempo, tá? Eu lembro até do passe que ele deu pro Ferreirinha, que o Ferreirinha perdeu um gol na cara, um passe espetacular, que ele deixou o Ferreirinha na cara do gol. Entrou bem aquele jogo. Aí se machucou, ficou um tempão sem jogar. Aí ele entrou, se não me engano, no último jogo que o Rodriguinho entrou, que eu lembro, foi contra o Santos.
né, que até ontem tinha sido a nossa única vitória do Brasileiro, aquele jogo que a gente venceu por 2-1, né, o Rodrigo entrou no final daquele jogo, aí já se machucou de novo. É um negócio incrível que acontece com esse aqui também. Joga um jogo, se machuca, né, joga 10 minutos, se machuca. É um negócio de maluco que também acontece com ele. A partir de amanhã deve voltar a treinar aí, né, tá se recuperando aí já de um entorse no tornozelo, né, a gente falou sobre entorse, né, que era o caso do Luca. O Rodrigo mesmo ficou algumas semanas aí machucado, né, então imaginamos que o Luca também deve ficar um tempo aí fora, já que também é uma entorse, tá? O São Paulo ainda tem o seu último treino marcado para essa segunda-feira, antes de enfrentar o Náutico. Tem mais um treino amanhã segunda, aí amanhã mesmo o time já viaja, né? Aí, e terça-feira tem esse jogo aí contra o Náutico. Tô curioso para saber qual time que o Zubedi vai mandar a campo, tá? Se ele vai mandar o que ele tem de melhor, se vai fazer um mistão lá, ou se vai pôr todo mundo da reserva. Todo mundo da reserva acho que não. Então acho que ele vai dar uma mesclada aí no time. Não acho que nem vai ser o time reserva e nem vai ser o time todo titular. Acho que ele vai dar fazer uma mescla aí, eu acho que é o ideal a se fazer, né? Por exemplo, o Alisson não pode começar o jogo de amanhã, né, rapaz? Porra, já tem 17 jogos que o cara tá jogando seguidos aí. Não dá pra continuar botando ele um jogo a cada 2, 3 dias pro cara estourar daqui a pouco, né? Complicado demais essa situação aí, tá? Se já tá ruim aí com o Marcos Antônio machucado, com o Luca aí com entorse, né, cara? O Luca se destacando, começa a entrar nos jogos e 2 jogos, infelizmente, já se machucou. Vamos aqui falar agora sobre o Ferreirinha, tá? Que acho que é a pior situação aqui desses novos machucados. Informação do GE. O atacante Ferreirinha, que falou que não gosta que chama de Ferreirinha, né? Ele falou para chamar só de Ferreira agora. O atacante Ferreira só deve voltar a jogar depois da Copa do Mundo de Clubes, tá? Ele tá com lesão aí, tá na fáscia plantar do pé esquerdo. O jogador de São Paulo não deve entrar mais em campo nas próximas 5 partidas até a pausa para o Mundial. Tem mais 5 jogos aí até a pausa para o Mundial e ele não deve jogar mais nenhum. Tá? Só deve voltar em julho, depois do Mundial. Notícia péssima, terrível aí, né, cara? Aquele negócio, nada tá ruim que não vai ser. Como o Marcos Antônio se machucou, o Lucas se machucou, tem essa do Ferreirinha agora. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Um negócio de maluco, né, cara? Ferreirinha que já desfalcou o São Paulo na vitória sobre o Grêmio nesse último sábado. O São Paulo acredita que o atacante também não vai entrar em campo contra Náutico, Mirassol, Tadieres, Bahia e Vasco. São 5 jogos do São Paulo até a parada pro Mundial. O São Paulo acha que ele não vai jogar, que ele vai estar fora desses jogos aí. A lesão do Ferreira é considerada complexa e ele havia sofrido com a mesma lesão já no Grêmio. No São Paulo é a primeira vez. O clube acredita que o tratamento vai se alongar até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então tá aí, Ferreirinha com lesão, vai ficar um bom tempo fora, né? Além de perder os 5 jogos aí, vai ficar todo o período do Mundial se tratando. Esperamos que quando voltar os jogos em julho, ele já esteja recuperado. É aí, né, cara? Notícia terrível, cara. Assim, terrível aí, tipo assim, notícia muito, muito ruim, velho. É incrível o tanto de lesão que acontece no São Paulo. Eu juro que eu não sei explicar, sabe? Tipo assim, eu não sei explicar, cara. O que acontece? Será se é coincidência, se é um azar, uma zica, ou se é incompetência do São Paulo. Eu não sei o que é, cara. Sinceramente, eu só sei que é algo bizarro. Bizarro. Acho que a questão é essa, bizarro. Bom, ontem a gente teve aquela polêmica do pênalti, né, cara, em cima do Luciano. E olha só, a CBF divulgou o áudio do VAR que originou o pênalti do Luciano. O VAR e o árbitro de campo acharam falta do Arboleda em Gemerson, mas ambos entenderam ser a origem de uma nova jogada, tá? Então teve aí nesse domingo o áudio divulgado e tanto o VAR quanto o árbitro de campo, eles acharam que foi falta do Arboleda, só que eles acharam que o lance do Luciano já era uma nova jogada, tá? Eles entenderam ali que o lance do Arboleda com o Gemerson não tinha nada a ver com o lance do Luciano. Para eles são lances diferentes, era uma nova jogada. Cara, eu não achei nada, tá? Pra mim foi um lance ali normal de jogo, eu não achei que foi nada, tá? Pra mim foi repetir o que eu falei no vídeo de manhã. O que eu acho que o torcedor do Grêmio aqui pode reclamar é da questão do pênalti. Eu acho que, Gabriel, você acha que foi pênalti? Eu acho que tem margem para marcar porque tem um toque do jogador do Grêmio na perna do Luciano, entendeu? Mas eu acho também que tem uma margem ali para ele não marcar, porque fica aquele negócio. Teve o toque, mas a gente não sabe se aquele toque foi o suficiente para derrubar o Luciano.
Aí fica a questão, como é que a gente vai medir, vai saber se é suficiente ou não toque para derrubar o jogador? Não dá pra gente medir isso, né, cara? Aí eu acho que tem margem para as duas coisas. Eu acho que tem a margem para ele dar o pênalti porque teve o toque, né? Não dá para falar que não teve o toque. Mas quem acha que aquele toque não foi o suficiente para derrubar o Luciano, eu acho também que é uma opinião plausível, entendeu? Eu não ia ficar aqui, nossa, meu Deus, não foi pênalti que roubaram o São Paulo. Eu não ia falar isso, até porque na hora do lance eu até falei, olha, eu acho que tem boa chance dele não dar o pênalti, dele no VAR, né? Que ele foi e anular o pênalti porque realmente é discutível aquele toque. Mas teve o toque, velho. Entendeu? Teve o toque. Não foi igual o lance do Vitor Roque contra o São Paulo que o maluco se joga, com o Arboleda nem encosta, ele se joga em cima do Arboleda. Entendeu? Teve o toque, né, cara? Mas pra quem acha que ele não foi pênalti, tudo bem. Agora o lance do Arboleda pra mim não foi nada, tá? Não foi nada aí, não achei que foi absolutamente nada. Pra mim foi um lance normal ali de jogo, tá? A gente tava comentando sobre os machucados do São Paulo, né? Acabou que eu já tinha mudado de assunto. Só pra vocês terem ideia, né? A gente tem jogadores fora, tá? Neste momento machucado, a gente tem aí o Lucas, tá? O Caleri, Luiz Gustavo, Igor Vinícius, Henrique Carmo, Ferreirinha, Rodriguinho e Marcos Antônio. Esses 8 machucados. Tem aqui o Juan Tressol, né? Só que o G é transformação que ele tá recuperado e deve voltar de acordo com o Náutico. Então vamos tirar ele da lista. Então a gente tem 8 jogadores aí machucados. 8 machucados. Entendeu? Negócio de maluco. Impressionante. Né? Impressionante. Aí já falando do jogo do São Paulo contra o Náutico, que vai ser na terça-feira aí pela Copa do Brasil, tá a informação do blog do São Paulo. Dos lesionados, apenas o Juan Tressoldi deve retornar para o duelo decisivo contra o Náutico. Ferreira deve voltar depois do Mundial, Marcos Antônio vai ser desfalque. Já o jovem Lucas segue sob avaliação, após um forte entorse do tornozelo. Então, pelo jogo de terça-feira, realmente só o Juan deve voltar aí pro jogo. Quem tá machucado aí deve desfalcar o São Paulo aí por mais alguns jogos, né, cara? Assim, complicado, velho, complicado, sinceramente, quando a gente fala de jogador machucado, nem sei o que eu falo mais, tipo assim, é só bizarro porque é muito jogador machucado aí ao mesmo tempo, né, cara? Aí o Lucas volta, né, aí Sentinel vai ficar fora até o Mundial, tipo assim, cara, é um negócio de doido que acontece com o São Paulo aí, cara, muito, muito bizarro, mesmo, tipo assim, bizarro. E triste, né? Porque a gente perde muito, né? A gente já tem um elenco, se você pegar o elenco do São Paulo, ele realmente é um elenco mais curto do que era no passado, né? Porque teve mais saídas esse ano do que reforços. Então, a gente já tinha um elenco mais curto que o ano passado. Aí com todo o jogo com 7, com 8 machucados, fica mais enxuto ainda e com menos opções para o Zubeldia. Né, cara? Triste isso aí. Todo elenco no mundo vai ser curto, com 8 jogadores no mercado. Vai no Flamengo e tira 8 lá dos caras, põe o DM, tira 8 do Palmeiras, do Botafogo, você vai ver também que vai ficar um elenco curto, né? Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Vamos falar aí sobre o Oscar na seleção brasileira, rapaz. Olha aí, informação, né, para dar os créditos aqui corretamente, né? Quem trouxe a informação primeiro foi a TNT Esportes, tá? Tô lendo aqui a matéria do GL. O meia Oscar do São Paulo está na primeira pré-lista de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. A CBF disparou na tarde de sábado comunicados para todos os clubes envolvidos solicitando a liberação. E a relação final com 23 nomes vai ser divulgada pelo próprio italiano no dia 26 no Rio de Janeiro. Então o Oscar está na pré-lista, tá? Todos os jogadores aí que estão na pré-lista, a CBF solicitou a liberação para o clube, né? Então o São Paulo recebeu a notificação da CBF que o Oscar está na pré-lista, na pré-convocação. Lembrando que é uma pré, tá? No dia 26 vai ter a convocação dos 23 nomes, né? Que o Ancelotti vai convocar. E vamos ver se o Oscar vai estar na lista oficial dos 23 ou se vai estar na pré-lista. Vamos aguardar aí, né? O Ancelotti que agora é o novo técnico da seleção brasileira, né? De tanta besteira que a CBF faz, né? A arbitragem é uma porcaria, né? A arbitragem é um lixo, né? É escrota a arbitragem no Brasil. Calendário é bizarro, né? Os presidentes da CBF têm um monte de escândalo. Não, a maioria das coisas que a CBF faz é ruim. Só vocês olharem, não é o que eu tô falando. Mas nessa ia acertar, né? Trazer o Ancelotti. Nessa a CBF foi muito bem, conseguiu trazer ele. Né? Um técnico de primeiro escalão do mundo, né? Do futebol europeu, primeiro escalão. E agora o novo técnico da seleção. E o Oscar pode ser convocado aí
é por ele, né? Vamos jogar. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque eu sempre fico feliz pelo lado do jogador ser convocado, né? Se o Oscar for convocado, não tem dúvida que ele vai ficar, porra, feliz da vida, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado porque a gente sabe, né, como que é o jogador, né? Tem aquela questão do jogador muitas vezes ir pra seleção e se machucar, e tem aquele negócio, o jogador vai pra seleção e volta não jogando nada, isso acontece muito também. É um negocinho de louco que acontece aí, né? Hoje é que dia? Hoje é 18, né? Então, no dia 26, daqui uma semana aí basicamente, vamos saber se o Oscar vai estar na lista oficial ou não, né? Mas na pré-lista ele tá aí. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos mudar de assunto agora e o negócio é o seguinte, ó. André Silva é o único jogador a converter mais de um pênalti para o São Paulo no ano. O Ferreirinha já perdeu naquele contra o Fortaleza, o Caleri também perdeu aquele contra o Sport. O André Silva converteu os dois que ele bateu, né? Que foi o de ontem contra o Grêmio e ele acertou também o do jogo do São Paulo contra a Portuguesa no Paulistão, né? E o interessante é que esses dois pontos ele bateu muito bem e nenhum dos dois teve chance pro goleiro. No Paulistão contra a Portuguesa ele bateu no ângulo, né? Então tu vê que ele sabe bater pênalti, que hoje é indiscutível aí quem tem que bater pênalti é ele, né? Porque ele vem batendo bem. Aí a gente tava com problema com pênalti, né, cara? A gente deixou de ganhar. A gente empatou com o Fortaleza perdendo pênalti e empatou com o Sport perdendo pênalti. Era mais, pra gente ter mais 4 pontos aí, né? Só com o pênalti perdido. E o André vem batendo aí e batendo bem, né? Convertendo os dois aí que ele bateu. E ele bate bem, cara. Hoje acho que é indiscutível que ele tem que ser o batedor aí do São Paulo, né? E não é só porque ele fez os dois, é porque o cara bate bem. Você vê que ele bate bem, né? Não é que ele, porra, bate de qualquer jeito e acerta. Não é isso, é que o cara realmente vem batendo bem aí os pênaltis. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.